Agora a gente vai passar a palavra para o escritor Dilson, que vai nos abrilhantar com a fala. Boa noite a todos. Eu gostaria de, antes de quaisquer palavras, agradecer a todos vocês que dispuseram aí na atribulada, embora o período já seja praticamente de confraternizações, dispuseram aí de um tempinho no dia a dia de vocês para estar no lançamento deste livro. Eu agradeço imensamente pela presença de todos vocês, saibam que estão todos no meu coração. Não compete, né, ao autor falar de sua obra, especialmente numa solenidade de lançamento. Talvez não compita, né? Entretanto, eu gostaria de fazer algumas observações não sobre o livro em si, no seu sentido mais literal, mas sobre a gênese da criação desta obra, e de lançar alguns questionamentos que eu espero que possam acompanhar o leitor e servir também como roteiro na leitura deste livro. Este livro integra um projeto de escritura de narrativas que tem como espaço a minha cidade natal. Eu confesso que, dentre os livros publicados por mim, este é o livro que mais me faz feliz. É o livro que mais me emociona. Hoje eu estive falando a uma emissora de rádio de minha cidade natal e eu fiz com muita dificuldade, porque o livro realmente me emociona muito. O que eu gostaria, né, de ressaltar aqui sobre a gênese da criação desta obra. Esta obra focaliza sobretudo, tem como núcleos temáticos a infância, a velhice, a desigualdade social, a fé. Esses são alguns dos pontos que norteiam a tessitura da obra através de personagens que foram criados com o intuito de reproduzir a personificação de determinados tipos humanos. O Genésio, por exemplo, é um protótipo de um trabalhador rural. Que trabalhador rural é esse? O que ele diz sobre o campo e sobre as relações de poder, que são um dos cernes da escritura desse livro? Esse livro foi escrito profundamente no sentido de questionar as relações de poder, como elas se constroem, como elas se dão, como elas se sustentam. O próprio título já metaforicamente, pode ser interpretado como uma referência a isso. Não vou me antecipar porque prefiro que os leitores descubram. Mas o que é o morro, qual a representação dele, o que ele realmente significa? O que eles representavam nas vidas das antigas? Por que as casas eram construídas, muitas delas no alto do morro? Será que era apenas por uma questão de paisagem? Será que era isso exclusivamente? Isso é um questionamento que faço aos leitores. Então o Genésio, por exemplo, é a representação do trabalhador rural. Que trabalhador é esse? O que esse personagem diz sobre o campo? Marciano é a criança que, envolta em sua ingenuidade e envolta num conjunto de qualidades perpassadas sobretudo pela honestidade e pela sinceridade de seu pensamento, é uma criança que em determinados momentos tem também relances de um adulto. O Marciano criança e o Marciano adolescente que figuram na obra. Eu faço aqui a seguinte pergunta: por que esse personagem? Quais são as lições e as reflexões que ele constrói? O ponto principal que mais me emociona aqui, sobretudo o fato de que na escritura desse livro eu me vali não apenas da vivência, naturalmente que todo ficcionista faz isso. O Assis, que está aqui, já disse certa feita que os personagens são resultado da vivência do escritor, né? Então eu gostaria de ressaltar as leituras com as quais eu dialoguei. Ressaltar a princípio a interferência na escritura desta obra do escritor Rogel Samuel, que muito me estimulou, apesar de estar no Rio de Janeiro, muito me estimulou através de e-mails, comentando capítulos, fazendo intervenções, me estimulando para a escritura, e eu muito aprendi com os ensinamentos do professor Rogel Samuel. E muito aprendi também com a leitura dos textos de Raimundo Carreiro, um romancista pernambucano
de belíssimos textos que vêm dando grandes lições sobre literatura, escrevendo sobre segredos da ficção em alguns manuais dirigidos a quem deseja ser escritor. Mas nós dialogamos, sobretudo, com livros a respeito da história de Barras. Livros de genealogia, os livros de Edgar Pires Ferreira, de Afonso Ligório foram vitais. E não apenas os livros, mas as inúmeras lições que aprendi com esses dois cidadãos notáveis que escreveram bastante sobre genealogia e pesquisaram bastante sobre o Piauí e sobre sua gente. E eu destacaria leituras, as leituras de Rousseau, leituras de Voltaire, destacaria ainda a leitura de textos de Jung, com os quais, não que eles apareçam diretamente na obra, mas à medida que eu ia criando os personagens, os espaços, eu ia bebendo na fonte desses textos, tentando dialogar com eles, no sentido de construir personagens, no sentido de construir uma obra que tivesse alguma densidade. Então é modestamente isso o que eu apresento, e espero que possa ressoar, que possa ecoar não apenas no inconsciente, mas no coração de todos vocês. E aqui quero fazer um parênteses, encerrando estas palavras, para enfatizar que o meu propósito, primeiro, quando comecei a construir esse texto, era de me deter exclusivamente em dois dos mais lamentáveis episódios da história de Barras: a destruição da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em 1963, impunemente, com a conivência da comunidade, e também a destruição do secular cemitério da Confraria de Nossa Senhora da Conceição. Destruíram não apenas um cemitério e uma igreja, mas destruíram parte significativa do que há de mais precioso para uma cidade: a sua história, naquilo que ela pode revelar de mais profundo, de mais verdadeiro. É lamentável, e esses episódios estão aqui na parte, no núcleo dramático final do livro. A minha intenção era ter construído um romance exclusivamente em torno disso. Eu aproveitei para inseri-los na trama e espero poder voltar a questionar outros elementos da história política de Barras. Eu poderia ter colocado aqui também a mudança do nome da cidade, para que nome mais bonito do que Barras do Maratauã, e também, não sei por que cargas d'água, retiraram, né, o nome Maratauã e a cidade se chama exclusivamente Barras, né? Apesar disso, né, é a cidade que todos nós amamos, né? Eu não estou aqui, não falando negativamente de nossa cidade, né? E fica ao mesmo tempo o alerta de que nós precisamos fortalecer a vivência comunitária, né? Fortalecer o nosso anseio de defender aquilo que diz sobre a nossa identidade, de defender aquilo que diz sobre nós mesmos. Eu agradeço profundamente a todos vocês e muito obrigado a todos do fundo de meu coração. Quando o autor, né, ficará à nossa disposição para a sessão de autógrafo. Boa noite, obrigado a todos.